Fala, amantes da cultura pop e arte e quadrinhos. Felipe Barros aqui para mais uma série desse vídeo que eu tô fazendo, que eu tô postando no canal, mostrando o meu processo de desenvolvimento de história em quadrinhos. Então, para você que é iniciante, não tem muita ideia de como começar, de quais são as etapas, isso vai te ajudar bastante, porque você troca experiência, se tira dúvida, vê como outras pessoas estão fazendo também, e isso auxilia bastante no seu processo de desenvolvimento de história em quadrinhos. Assim como quem gosta muito de ler história em quadrinho e tem curiosidade para saber, né, como que é feita uma história em quadrinho, aqui tem um pouco do processo de um quadrinista iniciante, né? Então eu espero nesse vídeo poder ajudar. E o tema principal desse vídeo agora é a parte do esboço, do rascunho, daquela parte que você desenvolve o layout de página do seu quadrinho, já pensando na composição, nos elementos que vão ter em quadro a quadro, como que vai ser esse pulo de tempo de um quadro até outro, né? Então, como a gente já planejou isso no vídeo anterior, que era a parte de na parte de roteiro, né? Então isso vai te ajudar bastante agora para você colocar isso no papel. Então eu vou mostrar esse vídeo em duas etapas, uma com um projeto que eu fiz no manual, essa etapa, então na folha, e o outro que eu já fiz na parte digital, diretamente na mídia do computador. Beleza? Então eu vou compartilhar aqui para vocês e mostrar um pouco do meu processo de desenvolvimento desses quadrinhos. Bora lá? Beleza, pessoal. Então aqui tá o rascunho que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz na versão manual. Então você não precisa desenhar numa folha completa inteira. Isso daqui é a metade de uma folha sulfite que eu cortei ela no meio e dobrei, né? Porque essa parte vai ser a parte do rascunho. Rapaz, tá certo isso. Então você não precisa fazer de um tamanho muito grande esse desenho, porque pode ser um desenho simples. Dá até pra ver aqui que o desenho que eu fiz é horroroso. É um esboço assim muito mal feito, que é só pra mim saber o que vai ter mais ou menos de composição de cada coisa. Então saber os elementos, o espaçamento, o que está no fundo, no último plano, o que está no primeiro. Então eu desenhei aqui de forma bem simples e talvez você mesmo não esteja entendendo. Ih, rapaz. Mas quando você for desenhar e você mesmo entender, isso daqui vai servir como o esqueleto para você desenhar a página principal depois. Você tá falando sério? Tanto que eu tô aqui com a revista finalizada para ajudar vocês a entenderem que disso daqui passou para a edição final. Que demais! Então essa primeira página aqui, eu queria uma página de sumário, que é uma página que vai aparecer em todo o começo de edição desse universo para dar um contexto geral do que se trata. Então eu queria aqui os continentes, onde os povos habitam, sendo sustentada pela mão do criador. E aqui vai ter o espaço, né, indicado para o texto de introdução. Então na edição, quando começa, vem aqui a página de introdução, que aí vocês podem ver, né, comparar. Opa, me atrapalhei aqui, gente, desculpa. É claro! Beleza, ó. Que esse desenho aqui se tornou esse desenho aqui, depois de passar para um desenho mais refinado e depois para a arte final e as cores de diagramação. Então tem sempre as etapas de composição para você criar essa história. A outra, né, seria a primeira página. Tem aqui um plano, né, mostrando o reino com uma muralha na frente, o templo com um diamante, e você vê aqui nesse quadro exatamente a mesma coisa, só que de forma bem acabada e finalizada dessa vez. No quadro do meio eu queria dois soldados, né, vendo o pôr do sol aqui de cima da muralha, olhando para o fundo, né, para onde acaba o continente deles. E aqui você vê a mesma coisa, só que de forma mais detalhada também. Aí aqui, olha que interessante, na hora que eu fiz o esboço, eu achei que estava dando para entender o que estava acontecendo, mas quando eu fui desenhar a parte final, eu vi que haveria necessidade da introdução desses dois quadros aqui. Porque aqui tem um volante com a corrente, onde teria o soldado, né, um de cada lado, fechando a porta
dessa muralha. Só que como aqui não mostra direito, né, fica muito aquém aqui, eu achei interessante adicionar esses 2 quadros depois para mostrar a porta está aberta e agora a porta está fechada, porque esse personagem aqui, ele fechou, né? E aqui tem a mão do principal junto com o fragmento e termina da mesma forma também. Então aqui tem outra página também para mostrar que às vezes acontecem algumas diferenças quando você vai fazendo. Depende muito do seu processo, essa foi mudando um pouco ao longo do desenvolvimento e tem outras histórias que isso não aconteceu. Então esse rascunho aqui se trata dessa página aqui. Então aí você vê que é interessante que o primeiro quadro só teve uma adição. O personagem da criança tá aqui em primeiro plano, né? Feliz de ter visto o personagem principal. Então eu coloquei esses 2 aqui. Mas você veja que não tinha os outros 2 soldados na parte do esboço. Eu adicionei e também adicionei o fundo. Porque eu senti de fazer esse esboço de maneira muito simples e depois eu complementar na parte do desenho mesmo. Mas aí se você quiser colocar perfeitamente todos os personagens aqui de forma simples para depois desenvolver, você pode fazer da sua forma também. Aí aqui teve uma mudança de layout bem grande que deu para ver, que aí eu coloquei o personagem principal junto com a criança, eles caminhando junto aqui, e depois passa ele para o cavalinho que já seria começado aqui. Então arrastei isso para o lado, né, e deixei um quadro comprido aqui com o personagem vazado no layout, né, para dar esse destaque e ficar diferente também. E aqui o menino apoiado na cabeça dele e os 2 conversando, né, que seria mais ou menos isso que estava aqui anteriormente, mas eu mudei a forma de compor esses quadros. E aí a composição da página tem ainda o mesmo sentido, mas foi feito com algumas modificações. Beleza? Então isso daqui foi o meu processo no manual. Eu vou mostrar agora para vocês também o que eu fiz no digital de um outro projeto um pouco mais recente, para vocês que vão começar diretamente no digital. Beleza? Vamos lá! Eu não estou suportando mais! Agora eu estou compartilhando com vocês a parte do digital. Não é muito diferente do que fazer no papel. A diferença é que eu fiz esse no aplicativo do iPad, o Procreate, então ele é muito bom, ajuda bastante. Para quem já está mais familiarizado em desenhar, né? Isso ajuda porque você cria uma camada com o esboço, com o rascunho, e depois você cria uma camada em cima onde você vai fazer o desenho final para ficar muito mais sofisticado o seu desenho, os seus traços. Então mostrando para vocês aí, não é muito diferente do que eu mostrei no papel, que você faz a composição de página. Então você pensa a quantidade de quadros que vai ter com base no seu roteiro e vê qual que você vai dar mais destaque. Por isso que você elabora ali quadros com tamanhos diferentes. O que o leitor vai chamar mais atenção é do grande, né? Então você tem que fazer uma narrativa que o leitor ele deslize os olhos pelos quadros e entenda o que está acontecendo, a consequências de ações ali. Então não é muito diferente do que eu mostrei para vocês no papel. Você desenha o esboço bem simples mesmo, porque aí você vai desenhar o desenho mais refinado por cima. Então desenha o personagem ali, o que vai estar em primeiro plano, o que vai estar em segundo plano, os cenários, o que você quer passar de sentimento com esses quadros. Por exemplo, agora desenhando ali o plano detalhe nos olhos do lobo, na boca, para passar que ele é feroz, que tem uma sensação de perigo ali. Então tudo isso que você vai desenvolver no esboço, depois você melhora na próxima etapa, que é o de desenho. Então aqui é literalmente a estrutura, o esboço do seu quadrinho que você vai utilizar para conseguir depois montar as próximas etapas e concluir esse seu projeto. Então não foge muito disso, e é isso que eu queria mostrar para vocês aqui no digital. E aí, pessoal, o que acharam desse processo? Achou muito difícil? Achou que o quadrinista é um bicho assim que gosta de sofrer, que gosta de coisa difícil, que gosta de se torturar? Como é que é? Realmente eu penso isso sobre mim mesmo, porque você vê que é um trabalho assim, minucioso. Você tem que fazer devagarzinho ali, é trabalhoso, você faz uma etapa de cada vez e você vai construindo por cima
ali do seu esboço. Então você cria uma base, aí você constrói em cima de novo, constrói em cima de novo, né? E ali, quando chegar o resultado final, se você gostou do resultado ali, você vai falar, caramba, não sei como é que eu fiz isso, mas na verdade é porque você separou as etapas do processo de criação de uma história em quadrinho. Você que é foda. Então, se você curtiu aí, espero que tenha ajudado você. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também, que aí eu posso responder você. Se eu puder te ajudar, eu vou ficar muito feliz também. E se você gostou e quer passar, né, compartilhe para os seus amigos também que gostam de desenho, que talvez estejam querendo começar a fazer histórias em quadrinhos, para ajudar o canal, né? Então aumentar um pouco o algoritmo aqui para conseguir chegar a mais pessoas também. E caso você tenha se interessado pelo meu universo de história em quadrinhos, vai ter o link aqui na descrição também para você acessar o meu site, né? Ou poder conversar diretamente comigo para adquirir essas edições. Beleza? Então no próximo vídeo vai ser o desenho, né? Agora da página mesmo, né? O desenho final ali, né? Mas bem acabado. E eu vou continuar postando essa série de vídeos aqui para você conseguir criar do seu quadrinho do zero até o final e poder lançar também. Beleza, pessoal? Então esse foi o conteúdo de hoje. Ficamos por aqui. Chega!